Vamos, amigos, então, agradecer a oportunidade abençoada de estarmos reunidos nessa noite de domingo, ouvindo a palavra de Jesus. Agradecer a semana que se inicia com trabalho, com saúde, que possamos estar dispostos, felizes com as oportunidades que vão aparecer em nossos caminhos. Que Jesus e os seus benfeitores estejam conosco, nos orientando, nos intuindo a fazer as melhores escolhas, a sempre termos em mente que o nosso espírito está ligado ao nosso corpo, somos um só, e temos a obrigação de proteger o nosso corpo, o nosso espírito, com carinho, com determinação, que possamos, durante a reunião, durante essa noite, enviarmos nossas melhores vibrações aos nossos amigos encarnados e desencarnados que estão precisando de ajuda, que todos possamos aprender, que todos possamos reconhecer que ainda somos pequenos, mas que estamos lutando para ganhar conhecimento, para nos transformarmos em pessoas melhores, que possamos saber perdoar e que também possamos ser perdoados por todas as nossas falhas. Que Jesus, os nossos amigos espirituais, estejam conosco, nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Então, boa noite a todos, os que chegaram agora. Nós vamos, então, dar início ao nosso Evangelho do Lar, no Lar, neste 24 de abril de 2022. Adriana, pode ler o primeiro texto, por favor? Sim, gente. Vamos lá, tá todo mundo ouvindo bem? Sim? A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas 13, 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más. E porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação,
porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita, que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Obrigada, Adriana. Medicação espiritual. Tristeza e desânimo, trabalhe reconfortando aqueles que experimentam provações maiores do que as nossas. Desafios e problemas, trabalhe e espere. Indiferença ou desprezo de alguém, trabalhe e ouvide. Ódio sobre os seus dias, trabalhe estendendo o bem. Desarmonia e discórdia, trabalhe pacificando. Incompreensão e ignorância, trabalhe e abençoe. Reprovação e crítica, trabalhe melhorando as suas tarefas. Contratempos e desilusões, trabalhe e renove-se. Tentações e quedas, trabalhe e afaste-se. Crueldade e violência, trabalhe e desculpe. Em todos os obstáculos da existência, procure agir e servir. Ore e perdoe sempre. Conserve a certeza de que a base de toda e qualquer medicação espiritual para a saúde e reequilíbrio será sempre trabalhar. André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, Endereços da Paz. Obrigado a todos. Esse texto, quando nós lemos, né, há vários aspectos que chamam a atenção. E para ser bem breve, eu diria que aquele que me chama a atenção inicialmente, né, embora tenha outros aspectos que tenham me chamado a atenção, é que passar a porta estreita é vencer as nossas más inclinações. Então, essa é uma luta, né, que não teria sentido se nós não tivéssemos o conhecimento espírita. Por isso mesmo, né, se para nós que temos o conhecimento espírita é difícil, que dirá para quem considera a vida de um ponto de vista simplesmente materialista, por exemplo, né? Esta é minha única vida, eu tenho que aproveitar aqui tudo que eu puder, amanhã pode acabar,
Alguns materialistas vão, inclusive, fazer o contrário, né? Vão procurar ter o máximo de prazer, mas cuidar da saúde, fazer ginástica, ir com regularidade ao médico, né? Porque eles querem prolongar uma vida que para eles é a única. Óbvio que para nós espíritas esse conhecimento é uma bênção, porque ele explica o porquê de fazer isso, ele nos dá o entendimento dos porquês. Se eu existi antes desta encarnação, eu posso entender quem eu sou, minhas inclinações, a dificuldade, porque tem certas coisas que são mais difíceis para mim que outras. Se eu entendo que eu vou continuar vivendo depois desta vida, que no plano espiritual a gente recolhe aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente produziu, eu tenho uma razão, né, para fazer esse trabalho e esse esforço. Então, vencer as más inclinações não é uma coisa simples, porque há um condicionamento em nós, né, e exatamente o entendimento da reencarnação que nos explica esse condicionamento, essa dificuldade. Porque nós passamos já muitas vidas, né, ligados a certas paixões, a certos vícios, e isso tudo está ainda em nós, né, como um condicionamento adquirido. E agora nós estamos tentando adquirir outros condicionamentos. E aí é que vem a luta, né, porque para isso a gente tem que se descondicionar, né, e adquirir novos hábitos, novas perspectivas. Então, eu ficaria por aqui nesse primeiro comentário. Acho que a porta estreita é esse aviso que Jesus nos deu, né, para que a gente preste atenção, né? Então, não adianta dizer, eu vim ao centro, eu tenho amigos, eu fui amigo do Divaldo, do Raul, do Chico, eu fui amigo da Ivone Pereira, né, comi e bebi com eles, mas, né, como o Senhor vai dizer, eu não vos conheço, né, não sei quem vocês são. Porque ele quer dizer que reconhece aqueles que, né, estão com o perispírito brilhando, e esses vão ser facilmente reconhecíveis, né? Então, é isso. Passamos a palavra para termos aí mais contribuições. Não sei se é a Val ou o seu Jairo que vão falar que vai... Seu Jairo. Seu Jairo. O tema realmente mais uma vez, bem interessante, e nós avaliamos que realmente o bem existe. E esse bem, você seguir o caminho do bem, ele tem mais dificuldade que o caminho do não bem, vamos dizer assim. Nós aqui em Jundiaí, nós temos um projeto social que eu sempre falo que, como a gente oferece várias opções para os jovens e não há nenhum custo, e alguns pais sempre pensam, tem alguma pegadinha aí, vocês vão cobrar lá na frente. Eu falo, não, gente, o bem existe. A função nossa aqui é proporcionar aos jovens um futuro melhor através do conhecimento, só isso. Então, eu penso que seguir o bem dá trabalho. Dá trabalho. Mas o tema no final da medicação espiritual é o trabalho. Mas o que é o trabalho? É uma constância da gente colocar os objetivos da nossa vida para fazer aquilo primeiro que você se sente bem. Acho mais importante aquilo que você se sente bem. Na hora que você faz aquilo que se sente bem, o entorno vai se sentindo bem. Muitas vezes o seu bem ele não é compreendido. Há dificuldade de entender o bem. Mas é um esforço constante. Todo domingo reunimos aqui para ressaltar a importância da reencarnação, a importância que nós vamos seguir uma outra vida, e para chegar na outra vida a gente tem que estar melhor do que chegou aqui nessa.
E para chegar lá, melhor que chegou nessa, tem que estar sempre se evoluindo. Mas de uma evolução constante, sempre pensando aonde que você vive, o que você faz, quais as mudanças que você tem. À medida que as suas ideias boas já são assimiladas pelo seu entorno, aí você faz a diferença. A gente só faz diferença na hora que a ideia boa sua já não é mais sua. Na hora que você implantou, hoje eu vejo que muita coisa lá desse projeto social já não é mais nem meu, nem da Regina. A proposta nossa já foi assimilada. Então, sentimos que a gente fez a diferença. E, mais uma vez, parabenizar o trabalho de vocês e vamos seguindo em frente. Obrigado, seu Jairo. Val? Vou pegar o gancho no comentário do seu Jairo, porque eu acho que, para mim, essa questão da porta estreita é difícil de assimilar, no sentido que é um texto que tem muito significado e tem muito, como você falou, muito ponto de vista. Porque quando você vê, se você lê o texto, você pensa assim, tá, mas então quer dizer que tem um porteiro lá que vai dizer, você pode entrar, você não pode. E essa ideia, essa primeira impressão do texto, ela não condiz com a justiça divina, ela não condiz com aquela ideia que Jesus diz, todas as ovelhas, nenhuma vai ficar para fora, todas vão entrar. Porque todas vão entrar, esse é o nosso destino, vai levar séculos talvez, mas uma hora a gente vai ter que passar pela porta estreita, a gente vai ter que chegar nessa evolução, né? Então, a gente não pode ficar nessa primeira impressão, a gente tem que ver essa porta, como o César falou, como esse esforço de virar aquilo que nós somos, nem mais nem menos, né? De reconhecer a nossa estatura, o nosso verdadeiro tamanho como ser humano, e é tudo aquilo que é nosso potencial, e deixar de lado, né, as vaidades, o orgulho, as paixões, e eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente não é o porteiro que vai dizer você pode entrar ou você pode ou você não pode. É como se fosse o nosso equilíbrio com as leis de Deus, que é a chave, que é o mot de passe, né? Que é o código secreto para dizer você entra ou você não entra. Então, quando o Chico vai dizer ali pelo André Luiz, né? O André Luiz vai dizer trabalhe, 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 não é para, porque trabalhar a gente vai esquecer. Você está com problema, vai trabalha, não é porque você vai esquecer. É que, como o seu Jairo falou, quando você trabalha, você se equilibra com essas leis de Deus, você se conecta com as leis de Deus, você se harmoniza com como ele falou, quando você trabalha no bem, você contamina todo mundo, né? Então, você consegue se manter nessa frequência, que te melhora, e aí, quanto mais você trabalha, mais que você quer trabalhar, você vê a diferença, né? E você vai reconhecendo esse bem em você. Todo mundo tem a capacidade de ser uma pessoa melhor. E o trabalho revela isso para a gente vai se conhecendo, a gente vai se melhorando. Mas eu acho que tem tanta gente, e tem tanto, quando a gente começa a pesquisar, tem tanto texto falando sobre essa história da porta estreita, né? Tem tantas possibilidades de interpretação, e 2000 anos, né? Aí eu fico pensando na importância desse simbolismo dessas frases de Jesus, né? Como ele tinha essa capacidade de escolher aquele mistério, aquele enigma capaz de fazer a gente refletir até hoje. E é isso. Obrigado, Val. São imagens muito poderosas, né? Simbólicas e muito poderosas. Oi, Adriana. Oi, gente, boa noite. Antes, né, eu sempre pensava nessa questão da porta estreita como uma coisa lá na frente, sabe? No futuro, lá, o dia que eu tiver evoluído, eu entro por essa porta estreita. Mas aí teve uma vez que a gente estava estudando e o César me falou uma coisa que me tocou muito, assim, profundamente. E me fez mudar muito minha percepção dessa porta estreita, né? A questão de, a cada atitude, a cada problema, a cada vez que a gente vai enfrentar uma situação, como que eu vou agir? Eu vou agir para passar pela porta estreita ou eu vou pelo mais fácil?
né? Eu vou tentar superar naquela dificuldade, eu vou tentar superar as minhas paixões ali naquele momento, vou tentar me controlar, e ali, naquele momento, eu passei um pouquinho por aquela porta estreita, se eu conseguir me controlar naquele momento, né? Ou não, ou eu posso falar, ai, não, eu tô cansado, né? Tô sem paciência, eu prefiro agora, aí eu vou e pronto, enfio o pé pelas mãos e acabo agindo mal e passando pela porta larga. Então, assim, eu mudei muito a minha percepção quando o César falou isso, aquilo me tocou muito. Então, é essa questão da porta estreita a cada momento, em todos os instantes da nossa vida, a gente está consciente dessa porta, né? Se a gente está querendo caminhar em direção a ela ou não, né? E essa questão do segundo texto, né, a medicação, então, assim, é o trabalho, né? O trabalho é o medicamento, o remédio, né, para nós o tempo todo, né? E aí eu fiquei, até eu vi um dia, eu tinha ouvido uma história do Chico, né, que uma vez ele estava meio triste e tal, e o Emmanuel falou para ele, Chico, faz o seguinte, toda vez que você estiver triste, vai dar uma voltinha no bairro e vai ver a situação das pessoas que têm muito mais problemas que você. Então, ele começou a fazer isso. Quando ele estava, às vezes, um pouquinho triste, ele ia. E aí ele falava, nossa, meu problema não é nada perto do problema dos outros. Então, e aí ele ia, né, via a situação e ele ajudava as pessoas. Então, quer dizer, você ir lá, ajudar o outro, né, ver a necessidade do outro, ajudar o outro, né? Esse trabalho do bem, ele te ajuda sempre. E não é só o trabalho em relação ao outro, mas o trabalho em relação a você mesmo também, né? O estudo, trabalhar nossa reforma íntima, então não tem jeito, né? Como Emmanuel falava lá para o Chico, é disciplina e disciplina. Então, é trabalho, trabalho, trabalho. A gente não tem para onde fugir. Então, acho que a gente tem que ter força, né? E vamos trabalhar, vamos em frente, porque eu acho que a gente está no caminho certo lá, né? A gente está aqui, está trabalhando, está estudando, e é muito bom. Excelente, Adriana. Obrigado. Muito bom. Eu vou pegar a palavra agora, aproveitando a lembrança da Adriana, porque quando eu li esses dois textos, quando a gente lê, né, esse texto da porta estreita, eu acho muito difícil de entender, né, se a gente não tem a interpretação que a doutrina espírita nos ajuda a fazer. Então, quando a gente lê, quando a gente tem, né, antes a gente fazia essa leitura, e eu também fazia essa mesma interpretação da Adriana, a gente achava, eu vou evoluir, vou aprender, e vou me transformar, e lá na frente eu passo pela porta estreita, né? E nós tivemos realmente um estudo que deixou muito claro essa ideia, né? E eu tentava, buscando essa na memória, né, esse estudo que nós havíamos feito sobre a porta estreita, eu tentei fazer uma relação com o texto de baixo, eu falei, mas por que o César colocou, né, esses dois textos juntos? O que tem uma coisa com a outra, né? Eu falei, mas tem alguma relação, o que ele pensou para escolher esses dois textos, né? E aí me veio na cabeça, né, me veio à memória essa interpretação, que diante de cada situação da nossa vida, nós temos nossa reação, nós reagimos. Então, não existe na vida crescimento e aprendizado sem experiência. A gente precisa, né, de viver para aprender. É diante de cada situação, é diante de cada momento onde a gente tem que tomar uma decisão em como agir, que a gente aprende. Então, aí eu fiquei pensando, diante de cada situação, dependendo da nossa reação, a gente entra por uma porta, né? E existem várias portas diante de cada circunstância. Existem as portas múltiplas e a gente escolhe. Se a gente decidir entrar por uma certa porta, nós vamos ficar lá dentro prisioneiro dessa escolha. Então, toda escolha vai ter consequência. Agora,
muitas são as portas largas, como disse Jesus, né? Então, diante de cada circunstância, muitas são as portas largas, e a porta estreita é uma só. E dependendo do que a gente escolhe, da nossa reação diante da circunstância, a gente entra por uma dessas portas. Aí, por exemplo, aí eu peguei no livro, no texto do André Luiz, aí ele fala lá, na crueldade e na violência. A gente vê isso acontecer todo dia, né? Crueldade e violência. A pessoa que é vítima de crueldade e de violência, como que ela pode reagir diante disso? Ela pode reagir com crueldade e violência, ela pode revidar na mesma moeda. Então, ela escolheu uma porta. E se ela reage com crueldade e violência, ela vai ficar presa ali, ela vai sentir todo o remorso de ter agido com crueldade e violência, ela vai se sentir culpada, porque a consciência vai pesar, então ela vai ficar presa naquela situação, né, na escolha dela. Mas ela vai aprender do mesmo jeito. Mas ela tem todo o processo, né, de aprendizado e de pagamento, né, porque ela vai ter que fazer o processo de volta, né, de aprender com aquilo e de voltar. A pessoa, ela pode reagir na mesma moeda, né, ela vai revidar, não naquela hora, ela pode se segurar, não revidar do mesmo jeito, mas ela vai talvez guardar a mágoa e vai ficar remoendo aquela mágoa. Diante da crueldade de que foi vítima, ela vai ficar magoada, e aquela mágoa vai sendo alimentada, e acaba doente, acaba em depressão. Então, escolheu uma porta e ficou presa ali. Então, são as portas largas, elas aprisionam a gente na situação. Aí o André Luiz, ele vai falar, então, o que é o remédio, né, o medicamento evangélico para a crueldade e violência? E ele fala lá no fim, trabalhar e perdoar. Aí eu fiquei pensando, por que trabalhar? Em que sentido esse trabalho, né? Porque perdoar é a porta estreita, né? Então, perdoar é o ensinamento de Jesus. Jesus nos pede, perdoe 7 vezes, não 7 vezes, como ele disse para Simão Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Então, perdoar. Mas perdoar é fácil? Não é fácil. Então, perdoar, entrar pela porta estreita, exige trabalho interior, exige todo um caminho a ser feito dentro de si mesmo para que a gente possa perdoar. Então, quando a gente escolhe passar pela porta estreita, que é Jesus, né, que é o Cristo, que são os ensinamentos de Jesus, quando a gente escolhe essa porta, agir como Jesus nos ensinou a agir, segundo a nossa consciência, porque a gente tem na nossa consciência o que devemos fazer, mas a gente tem todo um trabalho a ser feito, porque não é fácil. Quando ele fala tentações e quedas, afaste-se. Trabalhe e afaste-se. Então, não se lance nas paixões, nas tentações. Tome o tempo de se afastar, mas para se afastar, você precisa trabalhar. Fala, opa, não é por aí. Então, existe todo o trabalho a ser feito. Então, eu encontrei, então, a relação entre o primeiro texto e o segundo texto, né? Então, existem, no segundo texto de André Luiz, existem muitas das circunstâncias em que a gente vai enfrentar na vida. Então, a gente pode enfrentar a ignorância, enfrentar a incompreensão, a violência, a crueldade, a tentação, a queda, e diante de cada uma dessas circunstâncias, a gente tem escolhas a fazer. E então, ou a gente escolhe a porta larga, que é revidar, né, pagar na mesma moeda e agir no impulso, agir nas paixões, como a Adriana falou, ou a gente se afasta, a gente faz o recolhimento necessário, aprende com aquilo, faz o trabalho interior e age, né, segundo os ensinamentos que Cristo. Então, a porta estreita em qualquer situação é o Cristo. É o Cristo, e essa porta liberta, porque quando a gente escolhe seguir o caminho do Cristo, é libertador, a gente não vai ficar preso na situação, a gente não vai cometer crimes, a gente não vai magoar ninguém, a gente não vai se sentir prisioneiro da situação, a gente vai se libertar. Então, diante de alguém que nos ofende, então, tomemos o tempo, façamos o trabalho interior,
e compreendamos, porque aquele que ofende é alguém também que está em crescimento, que está em aprendizado, também precisa aprender. E estamos todos em aprendizado, somos todos irmãos, e esse é o trabalho. Então, o trabalho é de estudar, né, e de fazer essa reforma íntima necessária para agirmos de forma correta diante de cada circunstância. Muito bom, muito bom. Sempre tem uma lógica, né? A gente não coloca os textos sem uma lógica, né? Então, eles nunca estão aí por azar. Mas, só pegando um gancho rápido, né? Por exemplo, desafios e problemas. Antes, eu li essas mensagens, né? Alguns anos atrás, muitas vezes a gente recebia, né? A primeira edição lá na distribuidora de livros, e eu falava, mais uma mensagem que fala trabalho, 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 né? Parece que eles não sabem falar outra coisa, né? E, na verdade, a ignorância é terrível, né? Porque a gente acha que está entendendo e não está entendendo nada. E, na verdade, esses espíritos, o que me impressiona neles é como eles conseguem passar por baixo do radar, a gente às vezes nem nota, e cada palavra deles, na verdade, é pesada, medida, calculada. Não existe nenhuma palavra de Emmanuel, de André Luiz, né, de Bezerra de Menezes, de Caibar Schutel, que não seja pesada, calculada, com um objetivo preciso. Então, se a gente pega, por exemplo, a palavra trabalho, né, a Adriana detectou isso, a Giovana depois, né, detectou isso também. Trabalho não é só o trabalho de todo dia, é o trabalho espiritual, é o trabalho no centro, é o trabalho do estudo, é o trabalho sobre si mesmo, né? Ele fala, por exemplo, né, desafios e problemas. Então, vamos tirar o trabalho, né? Espere, que ele fala, trabalhe e espere. Né, diante dos desafios e problemas, trabalhe e espere. Tire o trabalho. Você tem um desafio e tem um problema. Espere. Você vai ficar esperando, né? Vai ficar esperando 3 séculos, porque desafios devem ser enfrentados, né? Problemas devem ser resolvidos. Mas a gente, para resolver, às vezes tem que esperar, mas não é esperar sentado, é esperar fazendo. Né? Eu tenho um exame para passar. Eu tenho um exame para passar, eu tenho que fazer aquele exame para uma ordem profissional, eu tenho um desafio. Então, eu tenho que trabalhar. Agora, né, o trabalho leva tempo, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, muitas vezes eu, né, não vou conseguir numa primeira vez, vou ter que fazer uma segunda. Você tem que saber esperar, porque senão você não chega, né? E a gente vê que a humanidade atualmente é uma humanidade que os nossos jovens, por exemplo, estão acostumados ao caminho mais rápido, ao caminho mais fácil. Quando tem que fazer algum esforço, eles desistem, ou ficam frustrados porque não conseguem, né? E é muito bonito, inclusive, quando a gente vê, né? O seu Jairo recentemente falou, né, de uma aluna que tinha passado, acho que na Unesp, ou numa das universidades que ela queria. Não importa, é bonito ver alguém que estudou, que se esforçou, que fez um trabalho, né, não importa que seja, né, às vezes é aquela pessoa que aprende sozinho a tocar violão, parece simples, mas não é, ela aprendeu, né, ela fez um esforço, e que sabe tirar uma música no violão, eu não sei, né, mas tem gente que sabe. Então, é bonito que André Luiz, ele é um gênio, esse homem, na verdade, né? Ele foi indicado para o Prêmio Nobel, não foi à toa, né? Desarmonia e discórdia, né? Trabalhe pacificando, incompreensão e ignorância, trabalhe e abençoe. Olha essa, né? Incompreensão e ignorância, abençoe. Se você tirar o trabalho, fica maluco o negócio. Né? Como é que você vai abençoar a ignorância e a incompreensão? Você trabalha para educar, você trabalha para superar a ignorância, você trabalha, se foi a sua ou a do outro.
né? Mas se, por exemplo, a gente abençoar a ignorância da humanidade, né? E cada um ficar no seu cantinho, não vai mudar nada. Então, é muito bonito como essa porta estreita, né? É isso, é escolher o Cristo, mas não dá para fazer, não dá. Eu não tenho as virtudes que preciso hoje. Eu tenho que me bater, trabalhar, me esforçar para conseguir. Né? E aí a gente perde peso para passar pela porta estreita, né? Porque toda a gordura extra que nós temos aí é orgulho, egoísmo, como a Val falou, né? A gente tem que lutar para vencer isso, porque é isso que segura a gente na porta, né? Que não deixa a gente passar. Ou as escolhas que a Giovana falou, né? Mas vamos lá, vamos passar a palavra. Yuri? Boa noite. Estava pensando no trabalho, como nós temos muito conflito para trabalhar, sobretudo sobre nós mesmos. Por que esse conflito? Porque todo trabalho precisa esforço. Não nos gostamos de fazer o esforço. É muito fácil justificar nossos erros, nossos equívocos, todo. É muito mais fácil que enfrentarnos a nós mesmos, sempre deixamos esse autoconhecimento, essa reforma íntima para depois. Então, como você, como Giovana disse, em todas as circunstâncias, e sempre temos essa escola, não? A escola do bem, do mal, a escola de evolução, do degradação, sempre em todas mesmas nas mais simples ações, sempre temos essa escola, mas para passar pela porta estreita, nós precisamos muitos valores que é muito difícil de adquirir, não? Como a prudência, a fortaleza, esse raciocínio, a temperança, a retitude. Então, eu acho que valores que vamos adquirindo pouco a pouco, com muito esforço, com muita dedicação. Eu também escrevi uma nota que eu li num texto que diz: não é vitorioso quem vence os outros, pero esse que vence a si mesmo, não? Dominando seus vícios, seus defeitos. E eu pensava muito nisso, que muitas vezes nós fazemos o esforço, mas nós caímos e caímos e caímos. Então, precisamos ter não cair no desânimo, não? Recomeçar a cada vez, e um dia nós lograremos vencer essas paixões, essas malas inclinações, não? E que também, eu pensava também que todo o trabalho, em todo o trabalho, o importante é a atitude, né? Porque podemos não gostar, fazer as coisas, mas se nós temos uma boa atitude, então é muito diferente desculpe, eu penso em espanhol e trato de falar em português, é muito difícil. Obrigada, é isso. Desculpe. Obrigado você, Yuri, excelente, muito bom. E você respondeu, na verdade, uma pergunta que a gente poderia fazer aqui, né? Por que é difícil, né, passar pela porta estreita? E por que é fácil ir pela porta larga? E a Yuri respondeu, ela disse, porque tem que fazer esforço. Agora, vamos jogar isso para a prática. Por que a gente faz barragem hidroelétrica? Porque a água livre não serve para muita coisa, né? Você pode beber, né, se lavar, mas você não produz energia elétrica. Se nós olharmos todos os confortos que nós temos, por que nós estamos debaixo de um telhado agora? Porque tem um monte de tijolinho preso. Por que nós estamos
com luz, porque em algum lugar a água foi impedida de correr como ela queria, livre, solta, à vontade. Então, na natureza, não existe, né? A gente vai vendo que escolher o caminho da porta larga é escolher o caminho da menor energia. Por exemplo, a água nunca vai para cima, nunca ninguém viu água subindo, né? Por que toda água vai para baixo? Porque a energia potencial para baixo é menor. Então, você vai sem esforço. Para baixo, todo santo ajuda, dizia minha mãe, né, que escutava da sua avó, da minha avó. Né? Então, para baixo, todo santo ajuda, porque a energia potencial é fácil, né? A energia potencial para subir é difícil. Ir de um lugar mais baixo para um mais alto é que é difícil, exige esforço. E o que é que nós estamos tentando fazer aqui? Estamos tentando fazer luz. Mas para isso eu tenho que represar as energias que antes eu deixava correr segundo os meus instintos, segundo as minhas paixões. Então, eu não tenho como evoluir, Deus me deixa livre, ele não está impondo nada. Né? Se Jesus quisesse impor alguma coisa, ele teria poder, provavelmente, para isso, mas ele não impôs nada, ele falou, quem entendeu, faça, quem não entendeu, eu espero. Né? Deixa mais 2000 anos, mais 4, o problema é vosso, né? Com todo amor e carinho, né? Não com arrogância, e ele nos ama, e por isso mesmo ele nos deixa livres. Agora, há um momento que eu entendo isso, eu entendo que deixar correr as energias, né, que eu tenho em mim, segundo as minhas paixões, é deixar correr para a energia potencial mais baixa. É ir para baixo, como a água. Né? Agora, a água só produz energia elétrica quando ela é presa e ela tem que subir. Porque aí ela ganha poder para fazer girar as turbinas de uma usina hidrelétrica. Então, não se produz trabalho útil, não se produz luz, não se produz civilização com menor esforço. Isso nós sabemos isso da nossa vida prática. Agora, por que espiritualmente seria diferente? Né? Não é diferente. A gente tem que represar as energias e colocá-las no trabalho do bem, fazer luz, né, para a nossa consciência. É essa a porta estreita. Né? Controlar nós mesmos, bloquear as paixões, fazendo, é a mesma energia, é a mesma água. Né? Só que eu decido que eu vou colocá-la a serviço de algo útil, de algo que me leve para cima, que acenda a luz na minha alma. Né? Então, como a Val falou, e eu sempre falo também, porque eu acho isso maravilhoso, Jesus é impressionante, né? Ele escondeu em palavras de uma simplicidade, né? Em símbolos que ficaram 2000 anos aí. Né? E é bonito como esses espíritos vão nos descortinando tudo isso, né? Porque é deles, né? A gente vai aprendendo com eles. Então, está tudo escondido aí, né? A gente não pode passar batido, né? Muito bom. Abrimos a palavra novamente. Deixa eu ver se eu capto. Ana Célia. Que eu lembrei que existe até um ditado popular, né, que diz que o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, né? Perfeito. É exatamente isso, né? Não sei se a Yuri entendeu. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. O S vem antes do T. O S vem antes do T, né? Mas, na realidade, não existe, né? O trabalho tem que vir antes do sucesso, né? E a gente vê isso, né? No Facebook, na internet, o pessoal coloca, né? Aquele sujeitinho que chega lá no alto da montanha, com os pés tudo sangrando, cheio de machucado, né? E as pessoas embaixo falando, uau, você tem sorte, você é um gênio, você é muito inteligente.
né? E a pessoa está ralando lá, né? Fazendo um curso, lendo livro atrás de livro, estudando, se dedicando, aí a gente fala, é um gênio, né? Raramente tem gênios na humanidade, né? Alguns, e esses trabalham pra caramba também, né? Então, é trabalho, não existe outro meio, né? Para sucesso. E sucesso espiritual é a mesma coisa. Né? Então, oi, Vânia. Às vezes dizem que foi sorte também, né? Tem no livro Fora da Educação Não Há Salvação, tem um capítulo que fala sobre a educação para o trabalho. E ele começa dizendo que tudo no universo trabalha incessantemente, desde o verme lá no fundo da terra, a minhoquinha trabalhando, até as mais altas inteligências não param nunca de trabalhar, né? Então, tudo está em constante movimento. E aí fala também que quando Jesus estava pregando e ele foi perseguido por estar trabalhando no sábado, e aí ele disse, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, se ele não parou nunca de trabalhar e de fazer o bem e de pregar, né, a gente tem que ir no mesmo caminho, não tem jeito. E aí, pelos 3 caminhos que a gente pode seguir, né, que seria fazer o mal, não fazer o mal e fazer o bem, né? O caminho do fazer o mal é um caminho descartado. O caminho de não fazer o mal, eu não faço o mal, mas eu também não faço o bem. Eu fico na minha, não faço mal para ninguém, mas também não ajudo. E aí o terceiro caminho, que é o caminho de fazer o bem, que é o caminho que dá trabalho, né? Que precisa da força de vontade, que precisa do empenho, que precisa da dedicação, que é o caminho que leva na porta estreita, né? Que é o caminho, acho que de um pouquinho de cada texto ali do que foi falado hoje. E uma outra frase que eu penso bastante também que eu acho que tem a ver com o que o César falou agora há pouco, enquanto reza, vai fazendo. Porque a gente tem que orar, a gente tem que estudar, mas a gente tem que ir fazendo também a nossa parte, né? A gente não pode só ficar esperando as coisas caírem do céu, a gente tem que ir fazendo o nosso trabalho. Eu penso sempre muito nessa fase, enquanto reza, vai fazendo, vamos fazendo a nossa parte. Era isso. E obrigado, Vânia, muito, muito bom, excelente. E aí Deus ajuda, né? Aí Deus ajuda, né? A gente fala sempre isso, falo para alunos, sempre falei para os meus filhos, né? Faça o esforço, né? Faça o esforço, né? Você quer entrar numa faculdade A, B ou C, trabalhe, faça o esforço, vai trabalhando, vai fazendo a tua parte. E a hora que você vai passar o exame, que você vai passar a entrevista, que você vai para uma entrevista de emprego, seja lá o que for, você faz o teu melhor e entrega para Deus. Agora, Deus não tem como ajudar, né? Quem não se ajuda, quem não faz esforço nenhum. Ter fé é uma coisa, agora, ter fé e ficar parado, né? É o que a Vânia falou, reza e vai fazendo, né? Então, é interessante como as pessoas têm escolhido, né, o menor esforço. Nós estamos numa sociedade do menor esforço. A gente quer... celular, então, é uma maravilha, né? A gente quer encomendar comida rapidinho pelo celular, a gente quer... Aí tem um monte de gente que não aprende a cozinhar. Note, não tem nada de errado em pedir, né, uma pizza pelo celular. Mas se não tiver aberta a pizzaria, você é capaz de fazer a comida para a família, para você, ou para... né? Então, tem muito jovem hoje que não é. Ele vai comer miojo a semana inteira, porque ele não é capaz de fazer a comida, né? De preparar um arroz, um feijão. Então, é ótimo viver numa sociedade do conforto. Mas, se o supermercado ficar fechado uma semana, né? Porque teve uma greve de caminhoneiro, ou só as pessoas do supermercado, vai ter gente que vai morrer de fome, porque ela não é capaz, né, de improvisar uma comida, de fazer uma sopa, Então, nós estamos, né, e a gente vê, por exemplo, jovens que desistem porque ficou muito difícil. Sempre vai ter um caminho mais fácil, é esse o perigo. Sempre vai ter um caminho mais fácil. E é esse o perigo para nós, porque escolher o caminho mais difícil exige já uma certa maturidade espiritual, exige a gente já ter sofrido com o caminho fácil. Então, é interessante porque
a gente vê isso na nossa vida, né? Você tá para conseguir aquele emprego que você sempre sonhou. Aí aparece uma proposta de emprego que você vai ganhar mais, mas não é o emprego que você sonhou. Assim, é como se a vida de novo te apresentasse a porta larga e a porta estreita. Né? Você encontrou uma pessoa maravilhosa, aí aparece aquele antigo amor do passado. Né? Você quer muito alguma coisa, e aí tem lá um amigo que começa a atrapalhar o teu caminho e que sempre te convida para o oposto. Então, é sempre um combate à nossa vida. Né? Jesus falava, orai e vigiai. Né? E são poucos os que escolhem a porta estreita. Então, a gente vê, às vezes, né? Por exemplo, há profissões que pagam muito bem, mas às vezes você vai ver o quanto a pessoa estudou, né? Para estar ali, quanto estuda um engenheiro, né? Quantidade de física, matemática, né? Planejamento, é uma loucura aquilo. Né? Quanto estuda qualquer profissional, né? Na área da publicidade, da saúde, seja lá o que for, da educação, né? Mas as pessoas estão cada vez mais escolhendo, né? O que eles chamam aqui chave, né? Clé en main, né? Chave na mão. Tudo pronto. E espiritualmente nós estamos longe de ter, né, essa opção. Não tem chave na mão. A gente vai ter que construir a chave, construir a casa, construir o caminho, né? Porque é isso. Evolução é isso. Não existe salto. Eu só queria voltar no que eu falei agora há pouco, né, sobre as escolhas, né, sobre a escolha das portas. Acho que, como eu disse, acho que toda circunstância ensina, né? A gente aprende em qualquer circunstância, diante de qualquer desafio, a gente vai aprender de qualquer jeito. Se a gente escolhe a porta larga, se a gente faz um erro diante da circunstância, a gente escolheu errar também. Então, aí a gente escolheu a porta errada, né? Escolhemos aquilo vai te ensinar de alguma forma. A gente vai ter todo o processo, né, de refazimento, vai ter todo o processo de reconstrução. Então, aquilo ensina, mas olha o tempo que vai te exigir para fazer o caminho de volta, né? Vai exigir um tempo enorme. Mas se a gente escolhe fazer o trabalho e escolher a porta estreita, o trabalho para entrar por essa porta vai também te ensinar. Então, é o trabalho que ensina. Então, é todo aquele esforço para fazer a boa escolha, para agir do jeito certo, ele vai te ensinar também. E esse trabalho, esse aprendizado, ele é libertador, porque quando você aprendeu com ele, você não faz mais os erros de antes. Então, esse trabalho, escolher a porta estreita, liberta, porque a gente aprende com o trabalho, né? Com essa reforma, com esse trabalho interno que é feito. Então, acho que diante das escolhas, né? A gente nós vamos aprender de qualquer jeito, mas a gente tem que fazer a escolha certa para fazer o aprendizado certo, né? Sem tanto sofrimento, sem tanta perda de tempo, que a gente já bateu a cabeça muitas vezes, né? E a gente escolher não bater mais cabeça, né? Então, pesar bem as coisas, pesar bem as palavras, pesar bem os atos, né? Pesar bem as reações. Então, não façamos nada na hora do nervoso, porque isso nos leva para a porta errada, na irritação, né, na tristeza. Então, a gente tem que aprender a ter calma e paciência diante de cada situação para poder fazer as boas escolhas e fazer, né, agir para o bem, né, pelo bem, não fazer besteira, porque as besteiras aprisionam a gente. A gente ganha liberdade e ganha verdadeiro poder. Essa que é a verdade. E paz, né? Não, mas é poder mesmo, porque o que a gente admira nos grandes espíritos?
né? É a capacidade de ter a vida nas próprias mãos. Eles controlam as próprias forças, eles não são vítimas, né, do vendaval dos desejos, das paixões, dos enganos, porque eles foram construindo essa... Mas isso exige disciplina. E a disciplina dá verdadeiro poder. Né? Tudo que você aprendeu veio da disciplina. Tudo que você construiu veio do trabalho. Não existe outro caminho. Né? A água represada que nós falamos é isso, é você tá... Senão você não constrói nada. Então, você ganha poder de verdade, porque você começa a ganhar autonomia. Que autonomia tem uma pessoa que é guiada pelos próprios instintos? Ela já tem razão, mas ela é guiada pelos instintos. Ela não tem autonomia, ela é controlada, né, por forças que tomam conta da vida dela e que levam ela para lá e para cá, para lá e para cá. Então, quem se disciplina ganha poder. Mas é interessante, porque antes de ganhar esse poder, você tem que perder, né? Você tem que sacrificar alguma coisa. Então, não dá para deixar a vida correr, a água correr, que tudo... Né? Todo mundo escolhe o prazer, mas depois quer ter o que o outro que se sacrificou tem, mas não tem jeito, né? Não tem como. Né? Nenhum grande espírito chegou, né, Einstein falava, né? Ele falava, as pessoas acham que eu sou um gênio. A única coisa que eu tenho de diferente dos outros é que eu pego um problema e não largo. Eu penso nele o dia inteiro. Né? Ele falou, é esse o meu grande poder, né? O meu grande superpoder é o poder de ficar concentrado num problema e não largar até eu encontrar uma saída. Né? Então, é isso que a gente está fazendo, né? Agora, quem se sacrifica um pouco, quem se controla um pouco, quem se domina, quem escolhe a porta estreita todo dia, vai conseguindo, né, construir luz. Então, por exemplo, por hora é muito difícil para a gente controlar o pensamento, mas, né, a gente desviou, fala, opa, volta. Volta. E a gente vai nessa briga. Disciplina, né, como a Adriana lembrou. Disciplina e trabalho. Então, a gente vai conseguindo. Agora, na próxima encarnação, você pode nascer com esse superpoder. Né, o poder de controlar o próprio pensamento, controlar os próprios desejos. Né? Então, aquilo que parece uma prisão, né, que Jesus chamava de jugo leve, siga por onde eu estou ensinando você, que isso é leve, esse é o jugo leve. Por que que é leve? Porque parece uma prisão, mas na verdade está te construindo liberdade. Agora, aquilo que parece liberdade, menor esforço, prazer, parece que é o paraíso. Mas como disse a Giovana, você vai acabar preso. Porque você perde autonomia, você perde poder. Né? Só disciplina, só trabalho e só autocontrole dá poder para a pessoa. Né? Oi, Adriana. E oi, Yuri. Nossa, é impressionante você estar falando nesse negócio do superpoder, porque eu vou contar rapidinho aqui de um curso que eu fui, porque aqui a gente tem que fazer tantas horas de formação para poder a ordem profissional te dar te autorizar para trabalhar no ano seguinte e tal, né? Então, a gente foi numa formação de um conferencista, de um palestrante, que ele é quebecois, mas agora ele dá palestra em todos os lugares do mundo e tal. E aí, ele estava falando do superpoder, né? Do estado de espírito. Então, ele falando do estado de espírito, ele falou do superpoder. Basicamente, ele fez todo mundo ficar de pé e fazer uma posição de super-herói, sabe? Assim, tipo, com as mãos na cintura, tal, não sei o quê, levantando o queixo, tal. Aí eu falei, que interessante. Ele falou que isso é um trabalho que você tem que fazer todo dia, se olhar no espelho quando você levanta, fazer esse superpoder, tal. Só que aquilo me incomodou muito, né? Tudo que ele falou foi bem interessante, as coisas, a superação dele na vida dele e tal. Mas aquilo me incomodou muito. Eu falei,
mas que superpoder é esse, sabe? Me deu a impressão de estar, assim, baseado na vaidade, né? No orgulho, E aí eu fiquei incomodada com aquilo. Aí, e foi interessante o César falar, o superpoder é justamente o contrário. Quando a humildade vem, aí você tem o superpoder, né? Que você está conseguindo controlar, se controlar, né? Você tem controle de você, você tem o poder sobre você. Então, é justamente o caminho inverso do que ele falou, né? E, inclusive, eu fui obrigada a aceitar, porque a equipe toda vai, então eu fui obrigada e eu não queria ir. Dia 11 de junho eu vou ter que ir numa palestra de 5 horas dele, para depois, no final da palestra, caminhar sobre o fogo. Mas eu falei para todo mundo, eu falei, eu não vou caminhar, imagina. Mas como, Adriana, isso vai te fazer entender que você tem poder, que você é capaz, tal? Eu falei, eu não preciso caminhar no fogo para saber para confiar em mim mesma, gente, pelo amor de Deus. E eu tô indo porque vocês fazem questão e eu tenho que ir, porque senão eu nem ia nesse curso. Então eu sou muito sincera, sabe? Interessante, né, Adriana? Você pôs 2 filhos no mundo, você levanta cedo todo dia, estudou, cuida da família, trabalha, quer mais superpoder? Né? Acho que as pessoas não entenderam direito, né? Oi, Yuri. Eu penso que todo, na questão do trabalho, como todo, na qualquer atividade, temos essa oportunidade, não, do desenvolver nossos valores. Muitas vezes eu digo para Sebastião, eu gostaria somente de trabalhar na minha vida espiritual, ajudando os irmãos, fazendo caridade, mas eu não quero trabalhar intelectualmente, eu não quero ir para meu trabalho, mas se nós entendemos que o trabalho é uma lei natural e que em todos os campos de atividades nós podemos aprender algo, quando vamos, nós pensamos que o trabalho intelectual somente vai desenvolver em nós essas capacidades de inteligência, mas mesmo desenvolvendo inteligência, isso nos ajuda a evoluir a nossa vida, não, como espírito também. E também, estando no trabalho intelectual, vamos dizer assim, nós aprendemos nossa interdependência com os demais, nós aprendemos a cooperar, nós aprendemos o respeito dos outros. Então, em todos os trabalhos, seja intelectual, seja no moral, sempre há uma coisa para aprender, sempre uma coisa para desenvolver nossos valores, valores do espírito. Né? Sim. É só mudar o foco e não ver mais a vida como um peso, né? Mas como oportunidade. Isso que a Adriana falou, a gente vive aqui, tem coisas interessantes, né? Eles fazem umas coisas bacanas, tudo, a gente aproveita aquilo que é... Mas eu segui também, Adriana, recentemente uma formação dessa, pela mesma razão que você, e a pessoa, assim, muito bacana, dando uma série de truques legais, muita coisa aproveitável, assim, muita coisa interessante. Mas aí teve uma outra tarde, né, que eu segui, que a pessoa também, muito interessante, mas tudo era o cérebro. Né? Tudo era o cérebro. Eu falei, que cérebro? Não existe cérebro, né? Para nós espíritas, é claro, é a alma. Você pode fazer o que quiser com o cérebro, dar choque elétrico, não vai mudar o sujeito, quem não tem vontade. E eu falei, né? Eu falei na coisa, falei, olha, me desculpa, mas né, a pessoa tem que achar o senso da vida. Por que ter vontade? Por que trabalhar? Por que me sacrificar? É natural que os jovens escolham um caminho mais fácil, é natural que eles escolham, não só os jovens, né? Muita gente adulta aí que não... Você vê a pessoa, chega em casa, vai assistir futebol, ou aqui vai assistir rock e se encher de batata frita e não faz um curso, não aprende uma língua, não... Né? Então, assim, não é só jovem, é o ser humano escolhendo o menor esforço, né? E o cérebro, você não pode fazer o que você quiser com o cérebro, não vai mudar nada, é a alma, né?
Se eu não descobrir o sentido da minha existência, por que que eu tenho que fazer esforço, por que que eu não vou fazer nada? Né? Então, essa visão que a doutrina espírita dá para a gente é maravilhosa, porque... E as pessoas ficam todas encantadas, né? Então, é o cérebro. Mas aí você chega no final e você fica quietinho, porque você fala, eu não vou ser o chato da sala, né? E eu já sei, né? Se eles me perguntassem, tudo bem, mas quem não pergunta, eu não tenho nada para falar se não perguntou. E aí você fala, mas e cadê a solução? E o que eu faço com o cérebro do aluno que quer dormir ao invés de estudar, minha senhora? Né? Tem que motivá-lo, mas é o cérebro, se ela está falando que é o cérebro, então me dá um remédio, e é isso que leva esse pessoal a acreditar que é sempre uma pílula que vai resolver. Não vai, né? A pílula pode te deixar animadinho 2 horas, mas só a vontade, como um poder, né, como um superpoder, pode te colocar numa cadeira sentada 7, 8 horas por dia para estudar, para entrar na faculdade que você quer. Não existe outro poder. Né? E só a vontade pode nos libertar da nossa condição inferior. Vontade de trabalho. Né? Chico Xavier, todos os outros que nós conhecemos. Né? Não existe. É vontade poderosa em ação. Então, é esse o nosso caminho. Né? A gente vai aprendendo e é maravilhoso, né? Porque a gente está aprendendo junto, crescendo juntos e vamos indo, né? Mas, mais uma vez, né, muito obrigado a todos, porque a riqueza, né, de todas as nossas reflexões nos ajudam a todos, né? E isso é muito bom, graças a Deus, né? Então, a gente finaliza, porque o nosso tempo está se esgotando. Então, convido a todos para a nossa prece final. Não precisa, não, João. Você vai fechar aqui? Então, vamos lá. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores da vida maior, queridos amigos que aqui estamos todos juntos para este aprendizado, para entender como utilizar as potências da alma, não mais como forças dispersas que trazem ao final esgotamento, vazio, mas como energias poderosas que vão aos poucos iluminando nossa alma, dando luz, claridade. Nós, Senhor, recorremos ao vosso amor, nos propomos ao esforço, ao trabalho, na medida do nosso entendimento e da nossa maturidade. Mas ensina-nos, Senhor, em cada dia, a nos curvarmos diante da tua imensa grandeza, a pedirmos humildemente que o Senhor abençoe os nossos esforços. Nós sabemos que sem o teu amparo, sem o socorro dos nossos benfeitores, nós caminharemos às cegas, e quaisquer que sejam os poderes que venhamos a desenvolver, eles se perderão nas ilusões e na ignorância. Dá-nos, Senhor, o supremo poder da humildade diante da tua grandeza, para que possamos receber a bênção do teu amor a cada dia, e então nossas vidas terão sentido.
Nosso caminho terá um norte. Nossa vida, Senhor, será uma vida abundante, plena. Nós agradecemos, Mestre, a bênção do estudo, o amparo da espiritualidade, que ela ampare a todos nós, aos nossos lares, aos nossos irmãos que vêm partilhar conosco o pão do Evangelho, aos nossos irmãos necessitados da vida espiritual. Nós, nesta imensa família, Senhor, agradecemos que esta luz abençoada ilumine a nossa semana. Guarda-nos, Mestre, no teu amor, na tua proteção. Que nunca nos falte a bênção da tua presença. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre. Nossa.